Existe uma coisa curiosa que quase sempre percebemos quando respiramos um pouco mais devagar. Hoje eu queria pensar com você sobre uma delas. Por que a mente nunca desliga? Essa pergunta parece pessoal. Parece uma coisa sua. Parece que existe alguma coisa errada com a sua cabeça, com a sua rotina, com a sua forma de lidar com o mundo. Mas talvez a pergunta não seja apenas: por que a minha mente não para? Talvez a pergunta seja: em que tipo de mundo uma mente conseguiria parar? Porque a verdade é que a nossa cabeça não ficou acelerada sozinha. Ela foi treinada, durante anos, por uma cultura inteira que transformou espera em defeito. Antes, muita coisa na vida obrigava a gente a esperar. Você levava uma roupa na costureira e voltava dias depois. Mandava revelar uma foto e só descobria como ela ficou quando o filme voltava. Ligava para alguém em casa e, se a pessoa não atendesse, simplesmente não atendia. Uma carta demorava. Uma resposta demorava. Uma compra demorava. Uma notícia demorava. Até a dúvida demorava. Se você queria saber alguma coisa, precisava perguntar, procurar em um livro, esperar o jornal, assistir ao noticiário, conversar com alguém. A vida tinha intervalos. Hoje, quase tudo responde antes mesmo da nossa pergunta terminar. A roupa chega em poucas horas. A comida aparece na porta. A mensagem mostra 2 risquinhos. O aplicativo avisa onde o motorista está. O banco cabe na mão. O mapa fala o caminho. O carro mostra câmera, sensor, alerta, ângulo, distância, pressão, consumo, tudo ao mesmo tempo. A geladeira avisa. O relógio avisa. O celular avisa. O mundo inteiro parece ter virado um painel de notificações. E a gente chama isso de praticidade. Mas talvez também seja treinamento. Treinamento para não esperar. Treinamento para não tolerar demora. Treinamento para achar que silêncio é falha, que pausa é atraso e que resposta lenta é quase uma agressão. A tecnologia facilitou muita coisa. Isso é verdade. Mas ela também acostumou a mente com um ritmo que o corpo nem sempre consegue acompanhar. A gente vive numa época em que uma página demora 3 segundos para carregar, e alguém já sente irritação. 3 segundos. Houve um tempo em que uma pessoa esperava meses por uma carta atravessar o oceano. Hoje, 3 segundos parecem eternidade. Isso diz muito sobre nós. E talvez explique um pouco por que a mente nunca desliga. Porque ela aprendeu que tudo precisa estar disponível. Agora, a resposta, a solução, a certeza, o alívio, a distração, a compra, a mensagem, a explicação, o próximo vídeo, a próxima coisa. A mente moderna não descansa porque ela foi colocada dentro de uma feira acesa 24 horas por dia. Tudo chama, tudo pisca, tudo promete, tudo pede atenção. E o mais curioso é que nós não percebemos isso como barulho. Nós chamamos de vida normal. Acordamos e pegamos o celular antes mesmo de entender como estamos. Vemos mensagens, notícias, cobranças, opiniões, tragédias, piadas, anúncios, vidas perfeitas, problemas do mundo, problemas dos outros, problemas nossos. Tudo misturado. Antes do café. Antes do silêncio. Antes do corpo acordar direito. E depois achamos estranho que a mente esteja cansada. Mas talvez a mente esteja apenas reagindo ao excesso.
O filósofo René Descartes ficou conhecido pela frase: "Penso, logo existo." Era uma afirmação sobre consciência, sobre a certeza de existir a partir do pensamento. Mas, no nosso tempo, às vezes parece que a frase virou outra coisa. Respondo, logo existo. Produzo, logo existo. Estou disponível, logo existo. Sou visto, logo existo. A existência foi ficando cada vez mais ligada à reação. Responder rápido. Aparecer rápido. Decidir rápido. Comprar rápido. Entender rápido. Superar rápido. Até descansar precisa ser eficiente. Medite em 5 minutos. Durma melhor em 3 passos. Organize sua vida em 1 semana. Resolva sua mente com uma técnica. Tenha clareza agora. Até a calma virou produto com promessa de entrega rápida. E talvez isso seja uma das grandes contradições do nosso tempo. A gente está cercado de ferramentas para facilitar a vida, mas vivendo com a sensação de que nunca dá tempo. Nunca dá tempo de terminar. Nunca dá tempo de acompanhar. Nunca dá tempo de responder. Nunca dá tempo de ser a versão que o mundo parece pedir. E então, a mente continua ligada. Não porque ela seja fraca, mas porque ela está tentando sobreviver dentro de um ritmo que não foi feito para a nossa natureza. O corpo ainda é antigo. Ele ainda precisa de sono, de pausa, de comida, de toque, de silêncio, de chão, de tempo para entender o que sentiu. Mas a vida ao redor ficou rápida demais. A notícia chega antes da digestão emocional. A comparação chega antes da autoestima respirar. A cobrança chega antes da manhã começar. A opinião chega antes da reflexão. E quando tudo chega o tempo todo, a mente começa a funcionar como uma central de atendimento sem horário de fechamento. Uma parte responde, outra organiza, outra antecipa, outra se compara, outra se culpa, outra tenta prever, outra tenta descansar, mas não consegue, porque sempre tem uma luz acesa em algum canto. E aqui existe uma coisa importante. Talvez você não esteja cansado apenas da sua rotina. Talvez esteja cansado de viver em uma cultura que transformou a atenção em moeda. Porque hoje quase tudo disputa a sua mente. As redes sociais disputam. As notícias disputam. Os aplicativos disputam. O trabalho disputa. As mensagens disputam. Até o lazer disputa. Você abre algo para descansar e sai com mais estímulo do que entrou. Você procura uma pausa e encontra mais conteúdo. Você tenta relaxar e, sem perceber, está comparando sua vida com a vida editada de alguém. A mente não desliga porque ela aprendeu a ficar de plantão. E uma mente de plantão começa a confundir descanso com perigo. Ela pensa: se eu parar, vou perder algo. Se eu não responder, vão pensar algo. Se eu não acompanhar, vou ficar para trás. Se eu descansar, alguém vai passar na minha frente. Essa é a cultura da urgência. E ela não grita sempre. Às vezes, ela sussurra. Ela aparece quando você sente culpa por não estar fazendo nada. Quando pega o celular sem perceber. Quando abre uma aba e esquece o que ia procurar. Quando termina uma tarefa e não sente alívio, apenas procura a próxima. Quando deita e a mente começa a listar pendências como se fosse um gerente impaciente. Mas isso não é só sobre você. É sobre uma época. Uma época que nos deu velocidade, mas nem sempre nos ensinou direção. Deu acesso, mas não ensinou descanso.
Deu informação, mas não garantiu sabedoria. Deu conexão, mas muitas vezes roubou presença. E talvez a pergunta mais honesta não seja: como faço minha mente desligar? Talvez seja: por que eu acho normal viver ligada o tempo inteiro? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira a culpa individual e coloca a questão em um lugar maior. Não para fugir da responsabilidade, mas para enxergar o cenário. Uma pessoa que vive em uma cidade barulhenta não precisa se culpar por ouvir barulho. Uma pessoa cercada de telas não precisa se surpreender por ter a atenção fragmentada. Uma pessoa treinada por anos a responder rápido não precisa achar estranho sentir ansiedade diante do silêncio. O silêncio, para uma mente acostumada ao excesso, parece vazio. Mas talvez não seja vazio. Talvez seja apenas espaço. E espaço assusta quem passou muito tempo sendo preenchido. Por isso, respirar devagar parece simples, mas é quase um ato de resistência. Não resistência contra o mundo, mas contra a pressa que o mundo colocou dentro de nós. Respirar é lembrar que nem tudo precisa ser imediato, que nem toda mensagem precisa ser respondida agora, que nem todo pensamento merece virar tarefa, que nem toda informação merece entrar, que nem toda urgência é real, que existe uma diferença entre estar conectado e estar presente. A mente talvez nunca desligue como uma máquina, mas ela pode parar de obedecer ao ritmo de tudo que pisca. Ela pode reaprender intervalos, reaprender espera, reaprender silêncio, reaprender que nem toda demora é atraso. Às vezes, demora é maturação. Uma fruta não amadurece porque alguém mandou notificação. Uma árvore não cresce porque alguém atualizou a página. O mar não apressa a onda seguinte. O corpo não descansa por comando. A vida profunda quase sempre acontece em outro ritmo. E talvez seja isso que estamos esquecendo. Nem tudo o que importa acontece na velocidade da tecnologia. Uma conversa verdadeira demora. Uma cura emocional demora. Uma decisão madura demora. Um descanso real demora. Uma vida com presença demora. E não há nada de errado nisso. Talvez o grande desafio do nosso tempo não seja desligar a mente. Talvez seja parar de entregar a mente para tudo que quer ligá-la. Escolher menos estímulo, menos reação automática, menos urgência emprestada, menos presença vendida em troca de distração. Porque a sua mente não nasceu para ser tela acesa o dia inteiro. Ela também precisa de sombra, de intervalo, de silêncio, de coisas que não pedem nada, de uma janela, de uma xícara de café, de uma caminhada sem produtividade, de um fim de tarde que não precisa virar conteúdo, de um momento em que você não está atrasado para ser ninguém. Talvez a mente nunca desligue completamente, mas ela pode desacelerar quando percebe que você não vai mais tratar o mundo inteiro como emergência. E talvez, por alguns minutos, isso seja suficiente. Não uma solução, não uma grande virada, apenas um retorno para o corpo, para o agora, para este pequeno espaço onde a vida ainda não precisa correr. Respire primeiro, depois continue o caminho. Se este vídeo trouxe um pouco de calma para o seu dia, compartilhe nos comentários. Qual urgência do mundo você tem carregado como se fosse sua?